Meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria, vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder da mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje damos início ao 5º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que tem por título Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Artigo 1º. Esta devoção nos consagra inteiramente a serviço de Deus. Verso 135. Primeiro motivo para abraçarmos esta devoção. O primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus pelas mãos de Maria. Vamos lá. Na terra não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço de Deus. Lógico, né? E o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo. Vamos marcar, porque Maria venceu o mundo, Maria venceu o demônio através da sua humildade, né? Então, e o anjo das trevas, ele caiu do céu por causa da sua soberba, né, do seu orgulho. Então, isso é uma frase realmente muito importante. O menor dos... Vou marcar aqui, tá? O menor dos servos de Deus, é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedique inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto possível? Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo o seu serviço deste Rei dos Reis pelas mãos de sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas dos céus são insuficientes para pagar. Olha aí, qual é o tesouro que nós, servos, escravos, por isso nós não devemos ter medo, nem vergonha, nem receio de declararmos que nós somos escravos de Jesus, escravos de Maria, porque não é aqui na terra que nós acumulamos o nosso tesouro. O nosso tesouro está guardado todos nas mãos de Nossa Senhora,
que está entregando todo o nosso tesouro no colo do seu Filho Jesus. E isso nós não temos que ter nenhuma dúvida, nem um pingo de reservas quanto a isso. As outras congregações, diz o verso 136, associações e confrarias erigidas em honra a Nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que fazem grande bem para o cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reservas. A única que nos pede, a única congregação que pede para a gente doar tudo que temos sem reserva é essa total consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Então, as outras congregações, associações e confrarias apenas prescrevem aos seus associados a obrigação de certas práticas e ações, mas deixam-lhes livres todos os outros atos e momentos da vida. Mas esta devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos, instantes da nossa vida. Marquemos, tá? Marquemos, porque nunca é demais a gente ter isso muito gravado na nossa mente, que esse é o diferencial da nossa consagração. E ele, nessa versão do tratado que nós estamos estudando, ele já tem essa frase, inclusive, diferenciada, né? Esta devoção de que falamos, aí começa a marcar daí, faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Assim quer valermos, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequeninas coisas, poderemos sempre dizer que tudo que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Então, tudo que a gente faz, mesmo que a gente nem esteja pensando nisso na hora, eu não estava nem pensando que essa comida que eu estou saboreando, né, que esse sono que eu vou tirar agora, tudo está entregue nas mãos de Jesus pela sua mãe, a Virgem Santíssima. Verso 137. Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetra imperceptivelmente nas melhores ações. O nosso bom Jesus concede esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que se fez aquele que, pelas mãos de sua mãe, cedeu-lhe todo o valor das boas obras. Se ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, perecedouros, que recompensa não dará àqueles que lhe sacrificarem mesmo os seus bens interiores e espirituais? Então, já ficou dito, né, que nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo tipo de espírito que penetra imperceptivelmente as nossas melhores ações. Então, Jesus concede esta grande graça em recompensa a um ato heróico e desinteressado que se fez aquele que pelas mãos de sua mãe cedeu-lhe todo o valor de suas boas obras. Se ele dá 100 por 1 mesmo neste mundo, aquele que por seu amor deixa os bens exteriores, temporais, perecedouros, se a gente dá todos os nossos bens desta terra a Jesus e ele nos recompensa 100 por 1, imagina que nós entregamos a ele não só os nossos bens exteriores, nós entregamos para ele tudo sem reservas, inclusive os nossos bens e os nossos dons espirituais. E isso não tem preço nenhum, né? Então, a nossa recompensa no céu, por isso, é Jesus quem vai nos entregar. E como Jesus é generoso conosco, né? Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos
Deu-se a nós, se entregou a nós sem reservas, corpo e alma, virtude, graças e méritos. Ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim, diz São Bernardo, que Jesus, estou marcando aqui, Jesus, ele ganhou-me todo, Jesus ganhou-me todo, dando-se todo a mim. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo que nos for possível dar? Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal conosco. Sejamos também para com ele, e o veremos cada vez ainda mais liberal durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Aí o Salmo 17 diz assim: ele será generoso para com aqueles que são generosos para com ele. Então, através dessa consagração, nós somos generosos para com nosso Senhor. Artigo 2º. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e praticar a humildade. Verso 139. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão a consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com esta prática, a fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus. Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. Então, para Jesus encarnar no seio de Maria, ele vir da glória celeste, do seu trono celestial como Deus, e se fazer homem nesta terra, ele não recusou. Ele aceitou de livre e bom grado, por amor a nós, a se encarnar nessa terra e se fazer submisso a uma pobre criatura, que foi Maria, por amor a cada um de nós, por amor a mim, por amor a você. E aqui repito, que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Nós deveríamos refletir muito a respeito disso. Todos nós já estávamos condenados pelo pecado de Adão e Eva, todos nós, criaturas de Deus, pelo pecado dos nossos primeiros pais, nós já estávamos condenados ao fogo eterno, né? Já tínhamos perdido o paraíso de Deus, o paraíso celeste que um dia foi preparado para nós. Mas porque Jesus Cristo aceitou encarnar-se no seio da Virgem Maria e ser submisso a essa pequena criatura, a essa perfeita e humilde criatura, por isso nós ganhamos o paraíso celeste, nós ganhamos a vida eterna, nós tivemos o perdão dos nossos pecados. E isso nós deveríamos refletir todos os dias de nossa vida. E é o que São Luís está dizendo aqui. E aqui repito, que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Santíssima Virgem. Ele poderia ter vindo, como a gente já refletiu isso no início do tratado. Jesus é Deus, e como Deus tem o poder, né, de fazer o que ele quiser. Ele tem todo o poder, toda a glória. Ele pode fazer o que for da vontade dele. Então, se ele quisesse vir a este mundo e surgir aqui como já um adulto, como Adão, né? Surgir adulto aqui no ministério dele e pregando e salvando as pessoas, ele poderia ter feito. Mas ele decidiu vir a este mundo encarnando no seio de Maria, como uma pequena criança, tendo as suas limitações, permitindo-se ser criado, né, pela Virgem Santíssima, permitindo-se ser educado por ela, permitindo-se viver todas as fragilidades de uma pequena criança, né, de um ser humano.
Então, tudo isso deve ser motivo de reflexão para nós. Tudo isso por amor a nós. Ele não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito. É o que São Luís, a partir de agora, nos coloca, né? Ele não quis vir ao mundo na idade de um homem perfeito, como, por exemplo, Adão. Adão não foi criança. Adão já veio a este mundo criado por Deus como um homem perfeito. Jesus poderia ter vindo dessa forma, né? Então ele não quis vir a este mundo na idade de um homem perfeito, independente de outrem, mas antes, como uma pobre pequenina criança dependente dos cuidados e sustentos de sua mãe. Esta sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que se submeter à Santíssima Virgem. Isso é muito lindo, né? Ele podia ter vindo como adulto, mas ele não encontrou o meio mais perfeito de vir a este mundo do que através da sua amorosa, bondosa, humilde Mãe Maria Santíssima. Muito lindo. Esta sabedoria infinita, que tinha o desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que se submeter à Santíssima Virgem Maria. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, na sua primeira infância, como as outras crianças, mas durante 30 anos. E deu mais glória ao seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima do que lhe teria dado, empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens do contrário. Então, eu estou marcando essa frase, tá? E deu mais glória ao seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima, do que lhe teria dado, empregando esses 30 anos, a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens do contrário. Ele o teria feito. Oh, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Então, o que nós fazemos, nos entregando totalmente à nossa amada Mãe, Virgem Santíssima, é fazer como Jesus fez. Ele se entregou totalmente a ela. Ele poderia ter escolhido não ter sido submisso a ela, mas ele escolheu, né? E é uma escolha cotidiana que nós devemos fazer. Tendo diante dos olhos o exemplo tão visível e tão conhecido de todos, seremos tão insensatos para julgar possível encontrar um meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus do que a sua submissão a Maria, exemplo de seu divino Filho? Fica-nos a pergunta. Recorde-se aqui, como prova da dependência que devemos ter para com a Mãe de Deus, o que acima disse, apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. Vamos lá. Vamos aos exemplos, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm da sujeição que devemos ter à Santíssima Virgem. O Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela. Não suscita novos filhos senão por ela. E não comunica as suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado por todos em geral, senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas, em união com o Espírito Santo, e não comunica os seus méritos e virtudes, a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por meio dela, e não forma os membros de seu corpo místico, a não ser por ela. Não dispensa os seus dons e favores, senão por ela. Vamos pegar todo esse trecho aí
Se você tem o seu caderno de estudo, anote no seu caderno de estudo. É um trecho assim muito lindo e um resumo muito bom de tudo que já foi lido desde a introdução até agora, né? De como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se utilizaram da Santíssima Virgem como meio de nos trazer a nossa salvação, tá? Então, eu vou fazer assim agora aqui no meu. Eu vou marcar toda essa parte aqui e depois eu vou copiar e marcar no meu caderno, tá? Se você tiver com pena de marcar o seu livro aí, o seu tratado, porque todos os anos nós temos que estudar de novo. Olha como eu fiz no meu. E depois eu vou copiar no meu caderno. Isso aqui é muito importante, eu quero bem destacado, porque é muito importante este grande resumo aqui que foi feito, tá? Poderemos, sem uma extrema cegueira, depor de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem Maria, não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificarmos a Deus? Será que depois de tantos exemplos nós seremos capazes de não querer nos consagrarmos e nos entregarmos totalmente a ela? Será? Eis algumas passagens dos padres que escolhi para provar o que eu acabo de dizer. São Boaventura e Orígenes, padres do primeiro século. Maria tem 2 filhos, um homem Deus e outro homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente. Esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando, como e na medida que ela quer. São Bernardino. E São Bernardo diz: porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria a fim de que recebas por ela tudo o que venhas a possuir. Deus, como diz São Bernardo, Deus, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente de suas mãos, dá-as Maria, a fim de que por ela recebamos tudo o que ele nos quis dar. E Deus encontra também a sua glória em receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo o mesmo São Bernardo. Então, repetindo aqui, é muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal de onde veio, e esse canal é a Virgem Santíssima. É precisamente o que fazemos por esta devoção. Oferecemos e consagramos tudo que somos e tudo que possuímos à Santíssima Virgem, para que nosso Senhor receba por seu intermédio a glória e o reconhecimento que lhes devemos. Então é isso. A gente oferece a ela para que por meio dela ele receba de volta o que nós devemos a ele. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de nos abeirarmos da sua majestade infinita só por nós mesmos, e por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. E para encerrarmos este estudo de hoje, vamos ao verso 143. Além disso, trata-se aqui de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva, rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Tiago 4,6, carta de São Tiago 4,6. Se nos humilharmos,
julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximarmos dele, Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar apesar de nossa miséria. Oh, coisa linda, né? Se nos humilharmos, julgando-nos indignos, estou até repetindo, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximarmos dele, Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus sem querer medianeiros, e como tem pessoas assim, né? Que se acha tão autoconfiante, tão merecedor da glória de Deus, que se achega sem humildade nenhuma na presença dele. Quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até ele. Oh, como ele ama a humildade de coração! É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos de nosso Senhor por nós mesmos. Por mais doce e misericordioso que ele seja, mas a servirmos sempre na intercessão de Maria, para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para unir-nos e consagrar-nos a Ele. E assim nós encerramos este estudo com este verso 143 tão lindo e tão perfeito, né? Como Ele ama o humilde de coração. Que nós aprendamos todos os dias a sermos humildes de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe Maria Santíssima.